Vamos então para a resposta de mais uma pergunta que os meus alunos fazem lá no Facebook, no Instagram, no LinkedIn ou no YouTube. Dessa vez me perguntaram o seguinte: professor, eu devo falar sobre política no meu LinkedIn? Ih, rapaz. Essa pergunta é tão delicada que eu resolvi fazer um vídeo só para falar dela. Então vamos à resposta. Olha, de uma maneira geral, isso vai depender basicamente de duas situações. Se você é um político ou exerce cargo ligado à política, e se você não é. Vamos para o primeiro caso. Se você é um político ou exerce cargo ligado à política. Eu, por exemplo, tenho várias pessoas que me seguem e que têm essa característica. Bom, o que eu digo é que você, nesse caso, deve postar projetos, leis que foram aprovadas, que de sua autoria ou sua coautoria, e posições sobre temas sociais, que é de interesse da sociedade. Mas aí você tem que tomar um cuidado, e se você já está trabalhando com isso, é que você sabe que você vai ouvir uma enxurrada de críticas, e muitas dessas críticas não são colocadas de forma educada, são colocadas de forma bem grosseira em alguns casos. Então acho que esse é o único cuidado que você deve tomar. Aliás, o único não, o principal cuidado que você deve tomar. Transformar o LinkedIn num bate-boca ali não é uma coisa muito interessante. Richard! Se foca aí nas coisas técnicas que você faz, sempre procurando, fazer uma análise mais ampla, mais técnica, mais fundamentada, com argumentos, com justificativas de pesquisa e tudo mais. Agora vamos para o segundo caso, que é a maioria das pessoas, é de você não ser um político ou não exercer algum cargo público ou ligado à política. Antes de mais nada, é interessante eu te falar, e você sabe disso, você é livre para opinar sobre o que você quiser, desde que você não infrinja as regras da plataforma. Porém, eu preciso te alertar de alguns riscos que você corre ao querer enveredar por esse lado de falar sobre política. Primeira coisa, você vai perder uma boa parte do seu tempo com discussões que não vai levar a lugar nenhum. Você vai começar a entrar naquele processo de querer responder o que colocam, se é uma opinião contrária, você vai querer responder, se vai querer colocar os seus argumentos, Se é uma opinião a favor do que você colocou, você vai querer reforçar. Então, corre esse risco. Se você responder muito, você vai perder tempo. E uma coisa eu te garanto, você não vai chegar a lugar nenhum com essas discussões. Não que política não seja importante, ela é importante, eu não tenho a menor dúvida. Mas você tem que lembrar qual é a sua estratégia, ou se você não lembrar, você tem que definir qual é a sua estratégia de atuação no LinkedIn. E muitas vezes, muitas dessas estratégias podem não passar por alguns temas, e política é um deles. É verdade. Depois, em segundo lugar, você deve se preocupar com o seguinte: você pode ficar num estado de tensão muito alto. Como eu falei anteriormente, você fica se sentindo meio que na obrigação de ficar rebatendo as críticas que fazem às suas colocações, principalmente aqueles que vão ter opinião contrária à sua. Então você fica naquela, você pode elevar o seu estado, sua curva de tensão. E isso, dependendo da intensidade disso, pode até prejudicar a tua saúde. Em terceiro lugar, eu acho interessante que você observe o seguinte: você vai ganhar com certeza um monte de inimigos na rede, principalmente se você fizer isso de forma constante. Você sabe a nossa situação hoje de polarização, Isso é um clichê, mas tem que ser falado, é uma realidade, basicamente dois lados. Aí eu vou citar uma frase do Martin Luther King, que falava o seguinte: para você criar inimigos, não é necessário declarar guerra, basta dizer o que pensa. Então você tenha certeza que você vai ganhar um punhado de inimigos na rede. Tá brincando comigo? Pegadinho. Quarto lugar, você pode ser denunciado por uma determinada patrulha. Você sabe que no Facebook tem, no Instagram tem
aquelas patrulhas de pessoal meio fanático ali, que fica ali denunciando todo mundo que faz determinado tipo de postagem. Dependendo do que você fizer, você pode sim ficar sendo denunciado. Isso não é legal, mas enfim, como eu falei, vai depender do que você colocou lá. E aí você pode ter prejuízos em relação à sua conta lá no LinkedIn. Sua conta pode ficar em observação, você tem que ficar prestando alguns esclarecimentos lá e tal, pedir para retirar algumas postagens. Então, para evitar essas situações, né, eu estou te falando aí o risco que você corre, um deles é esse daí. Tá? Depois você pode arranhar sua imagem com colegas de trabalho, com superiores, por exemplo, que trabalham com você na sua empresa. Então, para evitar esse tipo de coisa também, você tem que pensar direitinho se você vai escrever sobre política ou não. E sexto, se você quiser correr o risco, beleza, você pode correr. Sempre entendendo que isso é um risco. Eu, particularmente, Leonardo Werneck, não faço esse tipo de discussão, esse tipo de postagem lá na rede. Mas é uma estratégia que eu adotei e não faz parte, eu sempre falo isso, né, para algumas pessoas, não faz parte da minha estratégia falar sobre determinados temas lá na rede. E aí, quando eu tô falando, não é só política, não. Outros temas sensíveis também, eu não entro em nenhum tipo de discussão. Eu não posto e muito menos faço comentários sobre determinados temas que eu escolhi. Mas isso é uma escolha minha, é uma opinião minha. Eu faço assim. Política eu trato especificamente em alguns grupos privados. Agora também existe uma estratégia que eu já observei na rede, que eu achei interessante. A estratégia do Ricardo Amorim, que durante muito tempo, eu não sei se ainda é, mas foi pelo menos, economista mais influente do LinkedIn já há algum tempo. Ele praticamente faz postagens todos os dias e eu observei algumas situações no perfil dele. Primeiro, ele deixa claro a posição política dele somente em alguns posts. Depois, o número de comentários é enorme, mas ele não responde nenhum, nem aqueles que deram opinião contra e nem os que deram opinião a favor. Simplesmente ele faz a postagem e deixa lá. Não curte nada, absolutamente nada. Veja, pelo menos os que eu observei há algum tempo. Não sei se agora ainda está assim, mas acho de qualquer forma uma estratégia interessante. E veja que nesse caso ele é um economista. Economia e política estão completamente interligados. Depois, eu não sei a proporção exata, mas os posts com opiniões sobre decisões políticas não são feitos sempre. Ele tem um espaço de tempo entre um post e outro. Muitos desses posts levam para o lado de uma análise mais técnica que ele faz. E aí ele não soa como um post sobre política, mas ele soa como um post de análise econômica. Tá indo para o lado mais técnico, daí você já mostra a sua autoridade e não entra em determinados embates lá. Que até para quem for te responder, vai ter que te responder de uma forma mais técnica. O conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim, estratégia. Então é isso. Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever, comentar e ativar as notificações. Espero que eu tenha ajudado aí você mais uma vez a definir uma estratégia para atuar no LinkedIn. Fique com Deus e até a próxima.